Olá! Realizar a leitura de um texto de Clarice Lispector em voz alta não é uma tarefa simples. Esse é um sentimento que eu experimentei durante várias vezes aqui nos Drops ao realizar a leitura, especialmente do livro Água Viva. É um livro que tem uma certa dicção muito particular de Clarice, exige um ritmo e uma respiração muito específicos, especialmente porque é um texto que se dirige a um tu, né? É um texto em que nós temos que imaginar um diálogo pela metade, só com uma das falas. Na verdade é uma carta, né? Ela está escrevendo para alguém. Então é um texto muito interessante para a proposta que nós recebemos hoje de colaboração aqui nos Drops, o que é a criação de a criação a partir de um fragmento de Água Viva, né? Então não é uma leitura porque o texto o texto é decorado, e os atores que participam hoje aqui são a Bárbara Elisa da Silva e a Rosana Vaz Silveira. Ambas participaram do curso online Atuação em Cinema e Vídeo da Escola de Teatro de Porto Alegre, o qual foi ministrado pelo ator Werner Schunemann, quem propôs a atividade de uma criação a partir do texto de Clarice Lispector. O que nós veremos na sequência é o resultado de duas das atrizes do grupo de atores que participa do curso, e em outro drop veremos de outros, mas hoje nós veremos o trabalho, a criação da Bárbara Elisa e da Rosana Vaz Silveira. Na sequência, elas farão a exposição de como foi o processo criativo. Elas vão comentar o processo criativo. Desde já eu antecipo o meu agradecimento à Bárbara e à Rosana e especialmente ao Werner pela proposta desafiadora de criação a partir do texto literário. Ouçamos. Quando vieres a me ler, perguntarás por que não me restrinjo às minhas pinturas e exposições, já que escrevo tosco, sem ordem, e que agora sinto a necessidade de palavras e que é novo para mim o que eu escrevo, porque a minha verdadeira palavra foi até agora intocada. A palavra é minha quarta dimensão. Hoje terminei a tela que te falei. Linhas redondas que se interpenetram em traços negros e finos. E tu, que tens o hábito de querer saber o porquê, e por que não interessa, a causa é matéria do passado. E tu perguntará por que os traços negros e finos. É por causa do mesmo segredo que me faz escrever agora como se fosse a ti. Escrevo redondo, renovelado e tépido, mas às vezes frígido como um instante fresco, ou a água do riacho que treme sempre por si mesma. O que eu pintei nessa tela é possível de ser fraseado em palavras? Tanto quanto possa ser implícita a palavra muda no som musical. Vejo que nunca te disse como eu escuto música. Eu apoio de leve a mão na eletrola e a mão vibra, espraiando ondas pelo corpo todo. Assim eu ouço a eletricidade das vibrações, o substrato último no domínio da matéria, e o mundo treme na minha mão. Estou consciente de que tudo que sei eu não posso dizer, só sei pintando, ou pronunciando sílabas cegas de sentido, para te dizer então o meu substrato. Faço agora uma frase de palavras feitas do instante já. Lê então agora o que se segue. Com o correr dos séculos, perdi o segredo do Egito, enquanto me movi em longitude, latitude e altitude, na ação enérgica dos elétrons, prótons e nêutrons, no fascínio, que é a palavra e sua sombra.
Isso que te escrevi é um desenho eletrônico. Não tem passado ou futuro. É simplesmente já. Quando vieres a me ler, perguntarás por que não me restringo a pinturas e as minhas exposições, já que escrevo tosco e sem ordem. Que agora necessito de palavras. Isso é novo para mim. A minha verdadeira palavra foi até agora intocada. A palavra é minha quarta dimensão. Hoje acabei a tela que te falei. Linhas redondas que se interpenetram em traços finos e negros. E tu, com esse hábito de querer saber porquê, e o porquê não interessa, causa a matéria do passado. Me perguntarás por que os traços negros e finos. E é por causa do mesmo segredo que escrevo como se fosse a ti. Escrevo redondo, enevolado e tépido. Às vezes frígido, como os instantes frescos. Água do riacho que treme por si mesma. O que pintei nessa tela é passível de ser fraseado em palavras? Tanto quanto passa implícita a palavra muda no som musical. Vejo que eu nunca te disse como escuto música. Apoio a mão de leve na eletrola. E a mão vibra espraiando ondas pelo corpo todo. Assim posso sentir a eletricidade da vibração. Substrato último no domínio da realidade. E o mundo treme em minhas mãos. Estou consciente de que tudo que sei não posso dizer. Só sei pintando ou pronunciando sílabas cegas de sentido. Para te dizer o meu substrato, faço uma frase de palavras feitas apenas nos instantes já. Lê então o que agora se segue. Como ao correr dos séculos, perdi o segredo do Egito, quando me movi em longitude, latitude e altitude, com a ação energética dos elétrons, prótons, nêutrons, no fascínio que é a palavra de sua própria sombra. Isso que te escrevi é um desenho eletrônico. Ele não tem passado nem futuro. É simplesmente já. Oi galera, tudo bem? Eu sou a Bárbara e vim contar um pouquinho sobre como que foi o processo de criação, de produção do vídeo de interpretação do Água Viva, da Clarice Lispector. E, bom, esse processo de conhecer o texto, de ler o texto e de começar a entender o texto, ele aconteceu em aula, né? Ele começou a acontecer em aula. E aí depois, mais especificamente, no momento de gravar o vídeo, foi um processo de exclusão de elementos, assim. Porque no começo eu tinha pensado em um outro cenário, com outros elementos, com um posicionamento de câmera diferente, com um olhar meu para a câmera diferente. E aí eu fiz as primeiras gravações e entendi que aquilo não era o que eu queria, que estava desconfortável, que estava... não sei, não tava bom, não tava chegando aonde eu queria. E aí foi esse processo de começar a tirar elementos, de tirar o cenário, não é isso que eu quero, não é esse olhar, não é esse posicionamento, até chegar num, quem sabe, um fundo liso, só o texto, um olhar fixo para a câmera, será que não funciona? E aí foi um processo, foi uma tentativa, né, de filmagem, gostei, e aí foi várias tentativas, né? Vários erros, tentativa e erro, até chegar no resultado que vocês viram no vídeo. Então é isso, de uma forma breve, expliquei pra vocês como é que foi esse processo de criação. Beijo, gente! Olá, meu nome é Rosana Silveira e vou falar um pouquinho como foi meu processo de fazer Clarice. No primeiro momento, a minha preocupação foi decorar o texto. E eu sabia que decorar o texto de Clarice não ia ser algo tradicional. Eu deveria mergulhar realmente num processo de sentimento, né, dentro daquele texto, e que eu pudesse incorporar aquilo dentro de mim de alguma forma. Aquilo teria que me tocar e acessar, de repente, coisas em mim que eu ainda não havia despertado. Então, eu nesse procedimento acabei caminhando muito na sala, cantava o texto, fazia gestos com ele,
E eu comecei a fixar os gestos, o canto, muito mais do que o próprio texto. E aí foi incrível, assim, o resultado que isso gerou pra mim no momento de gravar, porque eu nunca tinha feito um processo assim tão diferente. E aí foi legal porque eu consegui realmente incorporar as palavras dela de uma outra forma. E eu imaginei que cada parágrafo daqueles seria uma identidade de Clarice. E ela estaria em diversos espaços para justamente aquela identidade percorrer talvez o meu espaço de isolamento que está sendo, né, durante esse processo. E na verdade, sei lá, eu até imaginei que a Clarice não estaria falando aquilo tudo ao mesmo tempo. Aquilo ali são fragmentos de sensações que ela teve, de pensamentos. E aquilo foi juntado, né, para fazer todo aquele processo de leitura. E foi interessantíssimo, porque quando eu vi o resultado final, eu odiei. E aí fiquei tentando entender por que eu odiei tanto. Eu conseguia me ver daquele jeito, talvez, me colocando um pouco vulnerável em alguns momentos. Eu acho que talvez o próprio texto da Clarice me despertou para coisas em mim que eu não tinha visto ainda. E foi legal, então, essa rejeição, porque eu consegui ver em mim outras possibilidades de interpretação. Então foi uma experiência maravilhosa, eu adorei fazer.